vamos ter o colega professor Vicente Dobroruc, que está ali quietinho, né? A gente não vai falar nada enquanto não for a hora dele. O Vicente Dobroruc, que também é daqui da UNB. E o professor Hubert Cormier, que ainda não chegou, mas hoje à tarde, então temos o pessoal da casa. Então tenho o prazer de apresentar o colega Márcio Gimenez de Paula, que é professor do Departamento de Filosofia aqui da UNB desde 2010. 15 anos, estou debutando. 15 anos aqui, ele vai dar um baile depois, daqui a alguns dias. E o Márcio trabalha com a filosofia da religião, obviamente, somente nas áreas do século XIX, a crítica à religião, por Nietzsche, Feuerbach, e filosofia da história também, Karl Löwith, e principalmente, na verdade, a especialidade dele é o pensamento do Kierkegaard. Então, eu sempre me esforço para pronunciar direito esse nome, mas eu nunca consigo. Eu acho que eu vou falar de qualquer jeito. Kierkegaard, que é o pessoal que conhece mais normalmente. Então, o Márcio, ele tem alguns vícios de caráter, como pode ser corintiano, mas a gente sempre perdoa, divide a sala comigo lá no departamento. Então, é um grande prazer, um colega extremamente competente, tem uma produção intelectual de muita importância e tem trabalhado com a gente. É um dos fundadores da Associação Brasileira de Filosofia da Religião lá em Canela, quando a gente fundou a BFR em 2008. Então, passo a palavra então ao Márcio para falar sobre o tema paganismo e Kierkegaard. Vê que ele mudou o título, né? Aí eu mudei, é verdade, pois é. Bom, gente, boa tarde, obrigado aí. O Agnaldo não falou ontem no memorial dele que ele era vascaíno, ele dedicou pai e tudo, mas não falou, né? Isso era uma falha grave que a banca tinha que observar. Cortou ponto, né? 2 componentes aí não viram isso, né? Mas vamos lá, né? Mas eu entendo a omissão do Vasco, agora eu também entendo, mas vamos lá. Gente, então eu vou tentar apresentar para vocês um pouco de uma pesquisa que está ainda em curso, né? Na verdade, eu estou voltando de um pós-doutorado que era exatamente tratando do tema do paganismo no Kierkegaard e no Fernando Pessoa. Começou inicialmente com um trabalho sobre o conceito de paganismo no Kierkegaard, ainda com um antigo apoio do CNPq, depois eu acabei perdendo a data para renovar o projeto e tal, enfim, coisas da vida, né? E dos trabalhos da UNB. Então eu vou tentar apresentar para vocês, em linhas gerais, um pouco do porquê da tese, que eu acho importante, e acho que é um tema central na obra do Kierkegaard, até para entender o que ele compreende também por cristianismo, tipicamente cristão, como é que ele opõe isso à cristandade dinamarquesa, entender um pouco o que ele interpreta como paganismo, né? Porque às vezes a palavra paganismo, ela pode soar ao nosso ouvido de uma maneira pejorativa, né? Então, né, sei lá, eu lembro do meu avô que falava, né, que a criança tinha que ser batizada senão morria pagando, não tinha essa história, Maclaren, né? Então aí não é nessa ideia, né? É tentar entender o que compreende, né, o conceito de paganismo. Então eu vou passando para vocês algumas coisas. E, Agnaldo, você me cobra aí o tempo, tá? Se eu for passando, tá? Então, essa é a primeira... É que mesmo? Espera um pouquinho que ele vai... Foi, pronto. Então, aí eu tô tentando... Passou dois, Ei, passou dois, deixa eu voltar aqui. Volta um pouquinho pra cima. Pronto. Então, gente, aí o ponto é tentar mostrar um pouco para vocês qual o motivo, né? Talvez o contexto mais geral de por que eu escolhi esse tema, né? Esse tema, para a gente chegar, antes de chegar no Kierkegaard propriamente, me parece um tema bastante instigante para a gente perceber até o final daquilo que se chamava de antiguidade clássica, né? Então eu estou elencando alguns autores aí que me interessaram para fazer essa observação. E eu cito aí, por exemplo, Marrou, né? Muitos de vocês conhecem textos sobre a educação na antiguidade clássica, né? Há uns textos muito importantes do Marrou sobre Santo Agostinho e o fim da antiguidade clássica, né? Tentando entender um pouco esse percurso. Uma biografia bastante famosa do Peter Brown também sobre Santo Agostinho, né? E não só esse texto, mas textos dele de história, né? Tentando circunscrever um pouco aquele período ali, né? Finalzinho do século IV ali, primórdios, então aquilo que se convencionou chamar ali, né? Como antiguidade tardia, vamos dizer assim. E outros autores também que tratam do tema, né? Há um texto do Burkhardt, né? Chamado Paganismo, né? Exatamente para entender um pouco do contexto clássico do paganismo e tudo mais. Então, na minha leitura, esse é um tema bastante importante para a filosofia no geral. E aí, de alguma maneira, também a gente poderia pensar aqui que ele mostra
tanto aquilo que seria o clássico, vamos dizer assim, né, então, por paganismo aqui nessa hora, a gente poderia pensar alguma coisa que está ligada ao modo de pensar greco-romano, né, por assim dizer. Então, isso, de certa maneira, como que o cristianismo herda esse tipo de posição, né? E aí, quando eu coloco herdar a posição, não significa, é claro, uma relação pacífica com o tema, né? Muitas vezes é uma relação conflituosa, né? E um outro autor que me interessa para perceber essa relação um pouco é um texto bastante conhecido, O Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, do Werner Jäger, né? Muitos aqui talvez vão lembrar do texto mais antigo e mais clássico do Jäger, que é o texto sobre a paideia, né? A formação do homem grego. E é muito bacana porque esse texto aqui do Jäger, O Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, na verdade ele escreve na década de 60, acho que uns 2 anos antes de morrer. E ele é umas palestras que ele deu em Harvard. E curiosamente nesse texto ele aponta, né, isso depois acabou sendo anotado e publicado no formato de livro, e eram aulas, né? E ele aponta que, como ele fez uma paideia do pensamento grego clássico, era necessário fazer uma paideia do cristianismo primitivo. Mas aí ele, ao mesmo tempo, ele diz, mas eu já estou meio velhinho, não vou dar conta, né? Quase que lança a tese para que os alunos, os orientandos, seguissem um pouco essa pista, né? Então é um pouco essa pista que me interessa também perceber um pouco, para falar um pouco do porquê de escolher esse tema, né? No sentido mais geral, né? E aí esse tema no Kierkegaard, por exemplo, me parece que é um tema que também, né? Por qual motivo, então, chegando ao Kierkegaard, me interessaria perceber esse tema, é porque isso parece que é uma coisa que atravessa a obra toda do Kierkegaard, né? Até para quem conhece alguns vocabulários, né, técnicos sobre Kierkegaard, né? Por exemplo, na edição francesa, né, da tradução da obra completa do Kierkegaard, você vai encontrar um vocábulo lá feito sobre paganismo, né? Tentando explicar um pouco a importância dele. E tal como outros temas vão atravessar a obra toda do Kierkegaard, o tema do paganismo aparece lá, né, o tempo todo, mas não aparece de uma maneira única. Muitas vezes o paganismo aparece como modelo da crítica, como modelo daquilo que o cristianismo superou. Ao mesmo tempo, o Sócrates, por exemplo, às vezes é a figura do típico pagão, mas isso não significa que Sócrates também não é o aliado para a causa do cristianismo. Então há sempre uma posição dúbia. Então me interessa sobretudo entender como esse termo é usado nos vários textos do Kierkegaard, né? Quer seja nos diários, quer seja nos textos chamados edificantes, nas obras pseudonímicas, né? Nessas estratégias todas que são montadas, né? E aí, por fim, né, o ponto 2 aí eu coloco para vocês, né, que esse também é um tema importante. Não é que o Kierkegaard o inventa, e nem tampouco apenas ele trabalha esse tema no século XIX, mas esse é um tema que vai ser importante, por exemplo, para Feuerbach, para Nietzsche, para Overbeck, para Burckhardt, né? Porque, de alguma maneira, tanto os críticos do cristianismo, como, vamos dizer assim, aqueles que defendem o cristianismo ou pensam de uma maneira mais próxima do que significa ser autenticamente cristão, precisam do tema, né? Então, por exemplo, se você tiver uma postura ao estilo mais Feuerbach ou mais nietzschiana, de alguma maneira há um ideal do paganismo a ser recuperado, né? Coisa que, por exemplo, o Werner Jäger vai descartar. Ele acha que não tem mais como você fazer esse tipo de coisa. Então é interessante porque o tema acaba sendo um tema que, de alguma maneira, percorre aquilo que o Karl Löwitz chamava de todos os pós-hegelianos, né? Então você pode pensar em Feuerbach, pode pensar em Nietzsche, Marx, pode pensar em Overbeck, Burckhardt, todos eles, de alguma maneira, para defender ou para atacar, tem que trabalhar um pouco o que essa herança representa, né? Então talvez o próprio paganismo também tenha sido, ou aquilo que chamava uma volta às origens, né? Ou a volta anterior ao cristianismo, sobretudo numa leitura nietzschiana, se o cristianismo for tomado como uma doença, em que sentido você pode restabelecer, né, a saúde voltando para o paganismo? Mas a pergunta que fica mas é possível voltar para esse tipo de ideal também, né? Então é uma pergunta assim, que merece ser avaliada com mais calma, né? Mas vamos lá, né? Só para eu poder pontuar para vocês aqui. Aí então um pouco a delimitação da pesquisa, né? Que me interessa perceber. Então é um pouco investigar esse contexto, alguns antecedentes, né? Por isso que eu estou tentando fazer um pulo aqui atrás, e é claro que é muito complicado, porque obviamente eu vou ter que tratar de temas da história, temas do helenismo, né? Por isso essas referências a Mahou, Burckhardt, né? E outros autores mais. E ao mesmo tempo não só fazer esse passeio histórico, mas perceber os desdobramentos, né? Então como isso ficou depois talvez na obra do próprio Kierkegaard, né? Por exemplo, é comum a gente encontrar muita gente falando, né? E uma relação
por exemplo, entre o pensamento de Kierkegaard e o pensamento de Agostinho. Para além do que isso pode ser assim, dito de uma maneira geral, talvez seria interessante então perceber que se o Kierkegaard é, para alguns, uma espécie de Agostinho redivivo no século XIX, caberia perceber que tipo de agostinianismo o Kierkegaard está apontando, né? Porque talvez é um agostinianismo que já recebeu influência do idealismo alemão, que fala de uma outra língua, com outros conceitos, né? Então, se sobrevive algo de Agostinho em Kierkegaard, então seria interessante perceber talvez até que tipo de agostinianismo sobreviveria em Kierkegaard, né? Então, isso é um ponto interessante. Aí, para isso, eu delimitei algumas coisas, né? Por exemplo, alguns pseudônimos, né, da obra do Kierkegaard, né, que talvez seriam interessantes da gente investigar, né? O Vigílius Raufeniensis, né, que é o autor do texto sobre o conceito de angústia, né? Ali aparece muito o tema, né, quando ele está tratando do problema da queda, do pecado ou de coisas do gênero, vai aparecer muito essa coisa dos limites do paganismo, o que era o paganismo, como essa concepção clássica da vida, né? O que é talvez a outra tese, que é a tese que se convencionou chamar aprofundamento do espírito no cristianismo, né? Então, esses são autores interessantes. E aí, outros dois que eu elenco, né? O Clímacos, né? Que vai ser o autor, por exemplo, das Migalhas Filosóficas, né? Que é um texto bastante importante, né? E também do pós-scripto das Migalhas Filosóficas, né? Então, talvez perceber nesses autores que estão ali fazendo certos experimentos sobre o cristianismo, eles estão fazendo experimentos muitas vezes à moda grega, né? Como que se pode testar o cristianismo, se ele é um projeto epistemologicamente justificado, vamos dizer, como o estilo Aguinaldo, né? Se é possível pensar o cristianismo como tal, né? Se ao fazer esse teste ele sobrevive, né? E aí depois se desdobra, né? Na outra obra do pós-scriptum, onde vão entrar algumas outras questões, né? Como, por exemplo, problema histórico. Aí entram autores, por exemplo, com os quais ele dialoga mais diretamente, como Lessing, por exemplo, né? Então, são temas importantes. E aí o anticlímax, como vocês percebem, o jogo do próprio pseudônimo, né? O anticlímax como aquele autor que talvez está ali num debate, né? Com o próprio clímax, né? E aí se o clímax é o autor que desconfia de tais coisas e tem talvez um projeto que a gente poderia talvez poderia flertar com o ceticismo, né? No sentido cristão do ceticismo, talvez na mesma herança pascaliana, o anticlímax é o cristão por excelência, né? Por isso as obras são a prática do cristianismo, ou escola do cristianismo, né? A doença para a morte, né? Que é um texto que tem um sotaque assim, marcadamente religioso, num certo sentido, né? Então, acho que esses pseudônimos dariam conta, claro que não só eles, né? Mas eu acho que eles podem ser importantes para circunscrever um pouco esse tema. Por isso eu coloquei aqui algumas obras, né? Conceito de Angústia, ou É Preciso Duvidar de Tudo, né? Migalhas Filosóficas, o Pós-Scriptum, né? A Doença para a Morte, né? A Escola do Cristianismo, são temas que eu acho que valeria pensar, né? Aí então a hipótese que eu coloco aqui, né? Para a gente pensar um pouco, né? É que o paganismo permeia toda a obra do Kierkegaard, né? Do autor de Copenhague, e merece igualmente ser destacado, né? É certo que o Kierkegaard então não é seu criador, visto que ele possui sua origem nos primórdios do cristianismo e nos momentos em que a nova religião se confronta com a herança clássica grega. O fato que nos interessa então investigar é perceber como que o conceito de paganismo, herdado portanto da interpretação cristã clássica, né, e do seu primeiro contato aqui com o mundo clássico, será central em boa parte da crítica kierkegaardiana, tanto a filosofia moderna como a cristandade, né? Então isso talvez é o ponto para a gente perceber, né? Aí eu tenho um texto aqui, eu coloquei hipótese de investigação, o texto está um pouquinho mais ampliado, né? Eu não vou entrar nele todo, não, mas o que eu tento expor aqui, eu vou só deixar um pouquinho mais claro aqui agora, é que quando você pensa no tema do paganismo para o Kierkegaard, né? E por que isso tem uma crítica à filosofia moderna também, a gente vai ver que ele vai recuperar como uma figura típica do cristianismo, do paganismo, a figura do Sócrates, né? A figura daquele que não sabe, a figura daquele que está anterior a esse mundo, né? A esse mundo tal como a gente concebe na filosofia moderna, né? Por assim dizer. Então seria interessante a gente perceber por que o Sócrates é essa figura, por que o tema do pecado é um tema central, né? Para ele, para recuperar isso, vai ser importante para o modo de conhecer, né? Coisas do gênero, né? Então, é um pouco isso que eu tentaria aprofundar aqui, né? E estou tentando fazer isso nos artigos, nos aprofundamentos, né? Perguntar um pouco o que teria talvez alterado, né? E aí é importante entrar aqui um conceito que talvez é um conceito que tem problemas com a filosofia moderna, porque entraria o tema do conceito de pecado, né? Que para o Kierkegaard é central, né?
e sobretudo para a tradição na qual o Kierkegaard está afiliado, que não é só o cristianismo, mas é o cristianismo de matriz protestante, que enfatiza ainda mais o tema do pecado, né? Até há um capítulo curioso, né, para quem já viu o texto da doença para a morte, há um capítulo curioso que tem um título que por si só é um pouco estranho, né? O conceito socrático de pecado. Então a gente para pensar e fala, a rigor não existe, né? Mas aí ele está tentando, então, diferenciar a partir desse título o que o Sócrates tomou, então, como, vamos dizer que, entre aspas, pecado, na verdade era o erro, e o que Kierkegaard toma, né, o pseudônimo lá, o anticlímax toma como pecado, né? E vai ser um tema importante, né? Mas eu vou pular aqui para não ficar muita coisa, né? Aí, gente, outra hipótese aqui que eu levanto, então o paganismo ele é parte constituinte, né, do pensamento humano, né? Mas parece ter sido suplantado, né, no entender de Kierkegaard, pelo cristianismo, né? E a sua maior clareza acerca do eu. Então notem que entram alguns outros temas aqui que são importantes, o tema do eu, da consciência, né? Aí só para enfatizar o finalzinho, por isso o paganismo é ao mesmo tempo uma aproximação do espírito e um afastamento dele, né? Uma vez que no entender do autor dinamarquês, isso só ocorrerá mais efetivamente no âmbito do próprio cristianismo, né? E assim o intuito desse projeto é investigar como que o pensador concebe tal conceito na sua plenitude, né? E como que ele vai ser central para a sua proposta intelectual. O tema do paganismo, né, e aí é um ponto que eu acho para a investigação, eu não vejo, né, assim, que ele tenha tido uma exploração tão grande. Claro que tem, né? Não, sobretudo no Brasil, mas às vezes não se trata, a gente trata de inúmeros temas, mas não tanto assim da relação do próprio paganismo, né? Eu me lembro que uma vez eu troquei um e-mail com o professor John Stewart, né, que é um dos grandes especialistas em Kierkegaard, né? Tem uma obra traduzida dele pela editora Voz aqui e tal. E quando eu falei para ele que eu estava tentando olhar para o tema do paganismo, ele disse para mim, esse é um bom tema. Eu fiquei até feliz, assim, falei, poxa, até acertei um tiro, né? Esse é um bom tema, porque eu acho que você tem, claro, muitas temáticas no Kierkegaard, mas não exatamente tratando dessa questão muitas vezes. Então esse poderia ser um bom tema se você desdobrá-lo, né, mais profundamente, né? Mas enfim. Aí, gente, então, nesse item aqui, eu estou sublinhando, eu não vou ler ele todo para não tomar muito tempo, mas eu estou sublinhando para vocês, então, o pecado como um ponto de partida para o Kierkegaard, né? Esse seria um ponto central, e esse talvez é o ponto mais conflituoso com um certo tipo de interpretação filosófica, né? Sobretudo da filosofia moderna que a gente vai ter, onde parece que o tema do pecado ele não entra no jogo filosófico. Então ele não entra no fazer filosófico, não entra num certo tipo de epistemologia, de teoria do conhecimento. E para um autor como Kierkegaard, no fundo, o tema do pecado ele não é só um tema religioso, porque ele altera a maneira de se conhecer as coisas, né? Então, entraria numa questão que é de fundo epistemológica, né? E aí o que me interessaria perceber, e eu tento fazer isso também a partir de uma leitura sobre o Cassirre, né? É que vocês conhecem, tem um texto do Cassirre bastante conhecido, chamado Filosofia do Iluminismo, né? Nesse texto, num capítulo lá específico que ele trata da religião, ele pontua uma diferença essencial entre Renascimento e Reforma. Ele vai dizer que o Renascimento se aproxima mais da temática do homem, porque o Renascimento tem uma relação com o catolicismo. E no catolicismo é como se a imagem de Deus, essa imago Dei, ela não está... Claro que existe o pecado, mas ela não está tão comprometida como na visão protestante. Na visão protestante você tem muito essa ideia, né? Que a gente fala isso, parece que a pessoa acha que é coisa de sei lá, de site de fofoca, né? Mas não é. Tem a tese, vai chegar uma tese nos calvinistas, não no Calvino, por exemplo, mas nos posteriores ao Calvino, de depravação total do homem. Ele fala depravação, o pessoal acha que é discurso do partido de direita, né? Não é, né? A depravação, assim, não teria nada que aproveitasse no homem, né? E aí, para o Cassirre, essa é uma tese interessante. Ou seja, o Renascimento, onde a imagem do homem não estava ainda, estava com pecado, mas não estava absolutamente borrada, ela ainda recupera uma certa antropologia positiva. Já na Reforma, se a ênfase é pecado via Reforma Protestante, em Lutero, mas sobretudo depois em Calvino, não há nada que salve do homem. Então a pergunta que fica, que é um pouco a pergunta que me interessa, era perceber assim, bom, então, se não há, se isso salvaria o lado do Renascimento católico, o lado do Renascimento italiano, que é um pouco também a tese de muita gente que estuda isso, né, pode pensar no próprio Burckhardt, seria possível o humanismo do lado protestante? E se fosse possível, dentro de qual escopo isso se daria?
porque não é o mesmo escopo do renascimento católico, né? Então é uma pergunta instigante para fazer, e é isso que me moveu um pouco a pensar, né? Tá em cima, não? Tem um tempinho ainda? Tem. Pronto, tá bom. 13 longos minutos. Então tá bom. Tá. Eu tô correndo aqui com medo de não dar. Aí então, gente, aí o ponto que me interessa, tanto é que eu peguei essa citação do Cassir, ó, só para vocês perceberem bem, que está no texto dele, Filosofia do Iluminismo, né? O âmago do conflito pode definir-se numa expressão: o pecado original, a propósito do qual o humanismo e a reforma têm posições radicalmente diferentes. O humanismo, bem entendido, jamais ousou atacar frontalmente o dogma da queda original, mas toda a sua orientação espiritual tende a abrandar o rigor do dogma, a privá-lo da sua força, né? Isso é muito interessante, é como se a tese do Cassir, então, é que no Renascimento a figura do homem é como se fosse um jogo de luz, né? A luz começa a abrandar, tem um pouco a ideia de que talvez numa luz está mais forte e noutra luz está mais branda, né? Tem uma imagem que aparece num belo filme que o Rossellini fez, aqueles filmes que o Rossellini fez para a TV italiana, vários, né, sobre filósofos, mas há um que ele faz para falar do Renascimento. E é um diálogo muito curioso, que dentro de uma igreja em Florença, está tendo uma conversa entre dois arquitetos lá, e aí e artistas, chega alguém e fala: essa imagem de Cristo aqui não está boa. Por quê? Porque ela está muito próxima. É como se Cristo fosse muito nosso. Eu estou vendo assim, e aí você pensa na perspectiva, na proporção, em tudo que o Renascimento trazia. Então aquele Cristo que eu olho não é mais aquele Cristo que parece que está num outro lado, né? Ou seja, numa outra esfera, e eu estou aqui. Ele está muito, ele é muito um dos nossos, né? Então nesse diálogo é muito interessante, porque é como se você imaginasse que é um pouco isso que aconteceu no Renascimento italiano. Ou seja, a ideia de que você humanizou. Então o Cristo humanizado é um passo para a humanização em várias outras esferas também, né? Isso é interessante imaginar. Mas vamos lá. Bom, aí então a tese do Cassir é essa, né? Que o protestantismo parece vencer essa primeira parte do duelo, né? Contra a Renascença. Mas a ideia de pecado afirma-se com força, né? Não apenas no que concerne ao campo da teologia, mas ao próprio modo em que se concede o conhecimento na filosofia moderna. E por isso julgamos que o nosso projeto acerca do paganismo avança para além dos limites da teologia, né? E que Kierkegaard, de algum modo, importa um conceito que parece meramente teológico para o campo da filosofia e para uma discussão até mesmo epistemológica. Qual é o ponto que eu quero ainda desenvolver com mais calma, né? É tentar mostrar que, ou seja, quando eu olhar o que está falando do paganismo, uma leitura de estrito senso teológica, eu diria: não, isso é um tema importante para mostrar que paganismo é isso, cristianismo é aquilo, mas aí a gente estaria dentro da esfera da teologia. O fato é que me parece que não é só isso. Ao fazer isso, Kierkegaard tem um pressuposto para falar de alguma coisa. Então ele tem um pressuposto para dizer o que é queda, e que isso comprometeu o conhecimento humano, que isso comprometeu o modo de conhecer, de conceber, e portanto também das nossas ações práticas, e etc. Então seria interessante pensar se este conceito de paganismo, então, ele não vale também para a gente compreender filosofia. Ou seja, compreendendo para além do que pode ser que a gente imagine numa primeira olhadela, né? Pensando que é só um conceito que envolve a teologia, né? Esse é o meu interesse, né? Mas vamos lá. 10 minutos? Então, aí aparece um pouco essa coisa, então, né, do Cassir ainda, né? Que no protestantismo o protestantismo não pode ter criado, né, de modo diferente, o humanismo renascentista. Se não poderia ter um renascimento protestante, essa é um pouco a minha pergunta, né? Eu estava acabando de repetir para vocês, eu vou saltar, porque eu já falei disso. Aí é que começa a pensar, então, a partir do Kierkegaard, nesse ponto, né? O ponto de partida kierkegaardiano reside na fé, e não no conhecimento. Mas também poderia possuir alguma afinidade com alguma proposta da filosofia moderna. A gente pensaria em Pascal, por exemplo, né? Onde o pressuposto do pecado é igualmente fundamental para o estabelecimento de uma nova filosofia. Não se trata, portanto, de uma racionalidade, mas de uma nova proposta filosófica, né? E aí é que me interessa, então, uma leitura das migalhas e do pós-scriptum. Ou seja, o que eu quero perceber, né? Eu quero perceber uma obra como as migalhas, como pós-scriptum, e até o conceito de angústia, escrito por outro pseudônimo na mesma época, com poucos dias de diferença, perceber que são textos para tratar de filosofia. Então, não olhar esses textos pensando que eles estão tratando apenas de um tema, vamos dizer que entre aspas, teológico ou religioso de estrito senso, né? Porque isso mudaria o modo de conhecer. E aqui, a meu ver, tem uma crítica embutida da filosofia moderna. Porque a filosofia moderna também tem pressupostos, mas muitas vezes alguns desses pressupostos não estão confessados, né? Por isso que não à toa uma obra do Kierkegaard chamada É Preciso Duvidar de Tudo,
vai dizer que o pressuposto da dúvida pode ter virado um novo jargão, onde eu estou simplesmente repetindo que eu duvido, né? Mas quando ele faz isso, ele vai buscar a dúvida lá nos céticos gregos, né? Dizer dúvida para valer era aquela que a gente até morria por ela, né? Como faziam os gregos, mas uma dúvida meia boca é uma dúvida que virou alguma coisa que a gente repete, né? Então isso seria interessante pensar, para pensar até algum conceito existencialista, né? Aí eu coloquei uma citação do Kierkegaard que acho que vocês conhecem, que está no pós-scriptum, né? Que é essa definição aqui sobre a fé, né? Mas a definição da verdade dada acima, né, é uma paráfrase da fé. Sem risco não há fé. Fé é justamente a contradição entre a paixão infinita da interioridade e a incerteza objetiva. Se posso aprender objetivamente Deus, então eu não creio. Mas justamente porque eu não posso fazê-lo, por isso eu tenho de crer. E se quero manter-me na fé, tenho que constantemente cuidar de perseverar na incerteza objetiva. De modo que na incerteza objetiva, eu estou sobre 70 mil braças d'água e contudo creio, né? Essa é uma frase bastante conhecida, mas tem que tomar cuidado para não achar que ela esbarra no irracionalismo, né? Isso é interessante porque é um tipo de modalidade para pensar a fé paradoxal, né? Que está muito no Kierkegaard. Porque às vezes você pode olhar essa frase e pensar, não, aqui não está abraçando tal tese, não é essa a minha perspectiva, né? E aí, a partir da doença para a morte, então a gente poderia pensar um outro ponto de partida. Kierkegaard avalia, né, segundo saiu errado, desculpem, as teses do cristianismo e sua tradição, que o tema do eu é central, né? Tal tema não existiria a rigor no paganismo, onde a vontade livre é basicamente racionalidade, né? E aí há quem diga que o texto da doença para a morte poderia perfeitamente ser chamado de um tratado do eu, né? Onde você antecipa certas coisas sobre consciência, espírito, discussões que vão ser bem interessantes até para psicanálise depois, né? Aí, quer ver? Isso é uma citação, eu tinha usado a edição antiga, não estou usando aqui a edição nacional, não deu tempo de refazer. Por essa razão, né? Essa é uma citação da doença para a morte. Por essa razão, o cristianismo supõe com toda a lógica que nem o pagão, nem o homem natural sabe o que é o pecado. Sim, o cristianismo está supondo aos berros que é necessária a revelação divina para sabê-lo. Os dois, né? Se eu pensar o homem natural e o pagão, eles estão com outra perspectiva. Então, aqui no aprofundamento do eu, né? E notem como esse tema vai ser importante, porque a gente chama, por exemplo, não à toa, né? Quando a gente diz, então, aquilo que parece que antecede uma geração de pensamento existencial, é por isso, né? Que você passa a pensar aqui na questão do eu, né? Ou como é que o eu se aprofunda. Isso é diferente de sujeito moderno. É outra coisa, né? A ideia de interioridade passa a ser outra coisa, né? Aqui também, né, a gente poderia pensar esse mesmo tema a partir do conceito de angústia, né? E aí eu tiro até uma citação que está aqui para mostrar para vocês. A inocência é a ignorância. Na inocência, o ser humano não está determinado como espírito, mas está determinado psiquicamente em unidade imediata com sua naturalidade. O espírito está sonhando no homem. Tal interpretação está em perfeita concordância com a da Bíblia, que ao negar ao homem em estado de inocência o conhecimento da diferença entre o bem e o mal, condena, né, o que ele chamou aqui de todas as fantasmagorias católicas sobre o mérito, né? Então, só para perceber o tema, né? Aí ainda numa outra obra, né, que me interessa, do exercício do cristianismo, a gente estava até falando de prática ontem, aí o Álvaro citou na prática, na questão pro Agnaldo. Na obra Exercício do Cristianismo, ou prática do cristianismo, como vocês queiram, o cristianismo é visto muito mais como uma prática do que como uma doutrina. Por isso, nele é um convite, né, ao cristianismo. E aqui se deve ter a devida atenção. Quem faz o convite é o mais pobre, o rebaixado, né, o desprezado. Tal desdobramento praticado só pode ser exercido por um eu aguçado, né? Ou seja, essa mesma tese vai ser importante para o existencialismo, né? É um convite feito para uma interioridade, né? Então é muito curioso imaginar que não há cristianismo, não há convite ao cristianismo sem interioridade, né? Então você imaginar um cristão que não tem a interioridade aguçada é estranho, porque o cristianismo é comunicado a ele pela interioridade, então não tem, né? Tipo de tese, né, que a gente ouve em alguns lugares assim, né? Cristão regido pelo Espírito como uma coisa, né, esquisita, né? É espírito e corpo, né? Sei lá, outra coisa, né? Com todo respeito ao nosso adversário, né? Mas vamos lá, né? Então, gente, aí só para fechar, aí depois eu deixo aqui o que poderia ser essa dialética, talvez, do paganismo. Eu não vou ler isso aqui, depois eu posso passar para quem quiser ver. Eu estou tentando, então, pensar, a partir desses textos que eu separei, pseudônimos, a tentativa de recompor isso na história,
como que seria pensar, então, numa dialética do paganismo em Kierkegaard? Como que esse tema do paganismo em Kierkegaard oscila, ora para ser um modelo que parece que o cristianismo superou, mas ora também para ser um modelo que mostra para o cristianismo verdades ocultas, né? Que ele mesmo não reconhece. Em alguns momentos o Kierkegaard elogia profundamente o paganismo. Ele acha que o paganismo dá lições ao cristianismo em alguns momentos. Então não é um modelo assim para ser só, tipo, o paganismo passou, ficou para trás, né? Então muitas vezes ele prefere a sinceridade do paganismo, né? Sobretudo quando nas críticas da cultura, ele vai dizer que o paganismo é mais sincero do que certas coisas do cristianismo, né? Ao menos ele deixa claro que vive nos limites da vida natural, né? E etc. Então, aí eu estou pensando como que seria possível pensar uma síntese, né? Ou de certa maneira uma conclusão dialética, né? Entre esses pontos. Aqui eu passei a bibliografia, e aí para fechar, né? Eu coloquei para vocês ali uma charge do Angeli, meio da época da Páscoa, né? Depois vocês olham ali, era para pensar se será o fim, né? Eu acho que essa charge é representativa, né? Você vê a figura do Cristo ali pregado na cruz e anuncia aqui, né? Como que a coisa virou mercadológica, né? Alguém poderia querer aproveitar o corpo do Cristo para anunciar um produto qualquer, né? E aí, esta frase aqui que eu coloco aqui, essa sentença, está na doença para a morte, né? E aí, para a gente perceber como que o paganismo pode ser importante para o Kierkegaard, inclusive como crítica ao cristianismo inautêntico, né, vamos dizer assim, né? No paganismo se pronunciava o nome de Deus com um certo horror, com temor ante o misterioso, e a maioria das vezes com grande solenidade. Por outro lado, dentro da cristandade, não há dúvida de que o nome de Deus é a palavra que mais se usa na linguagem cotidiana, e desde logo a palavra que menos faz pensar, como se estivesse totalmente vazia de sentido, né? Então era isso, gente, mais ou menos assim, em linhas gerais, era um pouco isso. Não fiquei no tempo? Perfeitamente. Deus seja louvado. Muito obrigado, professor Márcio. Então vamos aos debates. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Anuncia aqui. Anuncia aqui, isso. Anuncia aqui, exato. Estou esperando o Álvaro para começar. Ele está esperando. Então, Humberto, por favor, para quebrar o gelo pelo menos. Então, pensando em um escandinavo, o que me vem à mente, né? E certamente como acadêmico ele está pensando no paganismo mais greco-romano, talvez que você colocou. Mas a Europa mediterrânea, o sul da Europa, se cristianiza ali por volta de 400, 500. A Alemanha mais ou menos em 600, 700 depois de Cristo. A Escandinávia em 900 mais ou menos, 800, 900 depois de Cristo. Então quer dizer, isso aí, na época do Renascimento, por exemplo,